Seja bem-vindo ao nosso podcast. Hoje vamos falar com uma pessoa muito importante dentro do mercado brasileiro, Europa e Estados Unidos. Com vocês hoje, Arthur Camanho, diretor da Outform nos Estados Unidos. Eu sou o Thiago Anjo, o host deste podcast. Oi, pessoal, obrigado pela presença de vocês. Meu nome é Arthur Camanho, sou brasileiro, estou morando aqui nos Estados Unidos há 8 anos já. Trabalhei minha vida inteira na indústria automobilística no Brasil, com a parte de software, e agora faz 8 anos que eu estou aqui nos Estados Unidos, na mesma área, atendendo o mercado americano, mas muito conectado ao mercado europeu também. Obrigado novamente pelo convite. Vamos lá começar, né? Mais uma entrevista, né, Arthur? Hoje vamos falar sobre transformações na indústria, né? Como é a indústria no chão de fábrica. Eu queria fazer um resumo, né, sobre o Arthur Camanho, a sua trajetória, a sua experiência. Engenheiro mecânico com mais de 20 anos de experiência, atuou em posições de liderança em grupos europeus e agora num grupo americano, pela Outform, especialista em simulações de manufatura, estampagem, fundição e soldagem e montagem de compositos. Atualmente, globalmente, em forte presença no mercado americano e sul-americano e europeu. Arthur, poderia falar um pouco, né, sobre a sua trajetória, a sua formação, as suas experiências nesse mundo, né, de manufatura, no chão de fábrica e nessa indústria 4.0, né, nessa evolução? Poderia contar um pouco a sua história, por favor? Bom, eu comecei, logo que eu saí da faculdade, eu já comecei a trabalhar diretamente com essa parte de simulação numérica. Eu entrei numa empresa que representava um software de simulação de injeção de plástico no Brasil, para o mercado brasileiro, e essa empresa estava trazendo um software de simulação de estampagem, de estampadas para o Brasil. Eu entrei bem nesse momento onde esse software estava entrando no Brasil e acabou sendo o meu software da entrada na empresa e o software que eu acabei desenvolvendo praticamente minha carreira inteira em volta dele. Então, comecei trabalhando um pouco com essa parte de injeção de plástico, na parte de simulação numérica, depois entrando com a parte de simulação de chapa, e aí no Brasil, né, como era uma coisa muito nova, globalmente, no Brasil mais ainda, comecei fui o primeiro funcionário da empresa depois que abriu um escritório no Brasil, a SI na época, e aí a gente começou a ter clientes desde o início. O primeiro cliente nosso foi a GM, foi o maior cliente que a gente teve no Brasil, atendendo, e quem abriu as portas para a gente. Aí nós começamos a crescer atendendo o mercado brasileiro de simulação, que hoje já é bem desenvolvido, né? Se evoluiu muito, né, nessa parte de estampagem, né, Arthur? Na parte ferramental, na parte das progressivas, né? Eu falo muito em tema de progressivas, são pequenas peças, né? Porque para fazer essas simulações virtuais em 3D, não tem muita exatitude, né? Há alguns anos atrás eu lembro que no pátio lá da Stellantis, da Fiat, né? Andamos lá assim, vimos algumas nas partes das prensas, peças muito pequenas, né? Ela tinha um pequeno recuo, ela saiu um formato, mas na parte de qualidade teria que ter aquele tipo manutenção humana, né, para tentar voltar a peça pro caminho dela correto, para a forma dela correta. Esse que eu posso falar, esse processo já melhorou já nessa parte eu chamava de spring break, né, não sei, o recuo da peça. A gente, no começo, né, quando a gente começou a simular a conformação metálica de chapa, o pessoal ele procurava ter um resultado adequado de rompimento, né? Se você conseguir simular a chapa e mostrar um rompimento, algum tipo de rasgo na chapa ou alguma formação de ruga, já era uma coisa espetacular, né? Aí a indústria começou a usar isso, evoluir, e aí começou a história do spring back, né? O spring back é exatamente o que você está falando. Quando você tira a peça da ferramenta, ela tem aquele retorno, a gente chama em português de retorno elástico, né? Então,
quando você conseguia prever o rompimento e as rugas no software, o pessoal já veio e falou, tá, e o retorno elástico, vocês não conseguem prever? E aí a gente começou a simular o retorno elástico cada vez com mais precisão para corrigir a geometria da peça, sendo que quando ela saísse da ferramenta e tivesse aquele retorno, na volta do retorno ela vai para a posição correta, né? Mas a exigência não para, né? No começo ninguém acreditava em simulação e depois, ao contrário, né? Eles começaram a pedir cada vez mais da simulação. A sequência do Spring Back foi a parte de qualidade superficial, né? O pessoal, tá bom, agora vocês conseguem fazer ruga, rompimento, Spring Back, e a parte de superfície, de classe A, você consegue prever? Então, é um desafio na sequência do outro, né, para o software, né? E fazer isso de maneira rápida, de maneira fácil para os usuários. Então a evolução é constante, né? E a exigência também. Entendi. Tem aquela parte também que vocês fazem também na parte de economia, né? Que eu lembro que ele faz o cálculo dos recortes, né? Da chapa para economizar nos retalhos, né? Na parte de estampagem, você fazia esse tipo de simulação. Ainda se faz ainda? Ou hoje é mais exato ainda? Hoje você tem o software trabalhando em todo o desenvolvimento do produto, desde o comecinho, onde você vai receber da montadora para fazer uma ação, como sendo um fornecedor. Você vai fazer uma simulação rápida do processo, tentar entender que tipo de material, o tanto de material que você vai precisar, tamanho de blank, para você custear aquela ferramenta da melhor maneira possível e da maneira mais rápida possível, né? Aí depois você passa para uma simulação um pouquinho mais avançada, onde você vai começar a ver resultados mais refinados, e assim vai, né? Na sequência, até que lá no final você está corrigindo o Spring Back e linha de corte, que é o que você falou, que é você usar o software para corrigir a linha de corte do produto para não precisar, ou para você ter certeza que o produto sai da ferramenta na dimensão correta de aba, de flange, e tudo isso já está Calculado. coberto com uma precisão espetacular hoje, né? Hoje podemos dizer que se as empresas, né, de estamparia, né, de prensas, não tiver umas simulações virtuais, né, fazer várias horas, né, de estudo de engenharia dentro do 3D, hoje é quase assim 100% se você precisa do software, né, correto? Para fazer simulações de estampagem, de molde, para você ter assim o sucesso do produto, correto? Você não consegue hoje mais ser competitivo se você não simular o máximo possível e gastar o máximo possível de tempo na engenharia, né? Porque o custo de correção desses problemas de spring back, de linha de corte, de correção de ruga e tal, na prática é absurdamente mais alto, né? Então, se você, de novo, lá no começo o pessoal reclamava que o software era demorado, que gastava um pouco mais de tempo de engenharia, e hoje a gente sabe que o tempo de engenharia vale totalmente a pena, porque você tira uma peça praticamente de primeira, né? Dependendo do material e do processo. Sim, perfeito. Agora sim, para entender agora uma visão macro, né? Há muita diferença, né, na produção no mercado europeu, sul-americano, asiático, americano, nas produções de peças progressivas, de estampagem, até para veículos mesmo, que nós estamos tentando voltar para esse tipo de produto. Há diferença de mercados? Eu acho assim, no parque de fabril de fábrica mesmo, de chão de fábrica no Brasil, a gente está muito bem aparelhado, né? No Brasil, como eu falei agora há pouco, a parte de simulação acho que também já está bem desenvolvida. Aí nos Estados Unidos, quando eu vim para cá, você tem aquela sensação que você está indo para um lugar que é absurdamente mais desenvolvido e mais, sei lá, outro mundo, né? Aquela visão que a gente tem do Brasil, né?
E aí você vem aqui e percebe que não é bem isso, né, gente? As coisas aqui têm uma dimensão muito maior, né? As fábricas, os galpões e o número de prensas e tal é muito maior, mas a tecnologia em si muito parecida com as grandes, melhores empresas brasileiras. Então aqui acho que muda um pouco a dimensão das empresas, o número de unidades que elas têm aqui, o número de carros produzidos é uma coisa absurda a diferença em relação ao mercado americano. Absorve muito da produção, né, local dos Estados Unidos, e na Europa talvez seja um pouco mais, dependendo do país, você tem um pouco mais de uma coisa um pouco mais evoluída, principalmente na Alemanha, empresas com maquinário mais não evoluído, mas mais moderno, vamos dizer assim. Então, aquelas fábricas que eles chamam agora de fábrica que funciona com a luz apagada, né, praticamente. Você não precisa nem de ninguém. Você tem uma fábrica enorme com uma série de prensas e você olha de fora, não tem ninguém lá dentro e a luz está apagada. Então, e batendo peça uma atrás da outra. Então, isso está começando, né? Óbvio que não é uma coisa que está em todo lugar, mas você vê isso primeiro na Europa, né? E acho que para depois vir para cá, que ainda tem um parque de máquinas que está mudando agora, mas não é de ponta, vamos dizer assim. Não, No perfeito. geral, Isso né? aí é mais na parte da indústria 4.0, né? As indústrias autônomas, né? Que tem. Você pode, igual você falou mesmo, você apaga a luz, Isso. pode ir embora, que já funciona já sozinho. Tem aquela fábrica da Volkswagen, acho que é a fábrica de cristal, que quase 90% do veículo é feito tudo por robôs, né? Então, Isso. eu entendo que é dessa maneira mesmo. O que você espera, assim, agora, Pode assim, crer. eu falo que o Brasil evoluiu muito na parte de indústria 4.0, né? Partindo para simulações. Eu falo muito na parte de simulações virtuais, na parte de realidade virtual, prototipagem virtual, que você pode, igual você deu um exemplo aí, na parte de classe A, com rugas na superfície, você consegue fazer simulações dentro do software, né, para você ver aquele highlights, né, da luz caminhando sobre a superfície, você consegue Exato. fazer esse tipo de... É um cálculo, né? É uma projeção. Mas vendo assim, igual perante o Brasil hoje é um polo de desenvolvimento muito grande. Nós podemos falar aqui em Minas Gerais que pela Stellantis é gigantesco o polo de desenvolvimento, né? Conseguimos desenvolver veículos tanto europeu, americanos também, né? Com custo bem mais baixo. Pensando, o que seria daqui a um tempo, né? A indústria 4.0, né? Passa para 5.0. Imaginamos, né? Qual que seria a evolução? O que você acha, assim, quando você está no mercado americano, também passei também para o mercado europeu, você acha que vai ter mais evolução ainda? Podendo entrar um pouco de inteligência artificial na parte de software, né? Para captar mais dados, para ter uma exatitude no resultado melhor. O que você acha disso? Só um comentário sobre o que você acabou de falar. Eu acho que o Brasil, mais ou menos seguindo o que você falou da Stellantis, no Brasil, a gente tem uma vantagem que é uma flexibilidade. Na minha opinião, ainda vejo claramente uma flexibilidade maior e uma adaptividade, se eu posso falar esse termo, maior do brasileiro, do engenheiro brasileiro para fazer a coisa acontecer, né? Eu lembro na GM, conversas na GM Brasil, de que a gente tinha uma função no software de otimização, isso há 15 anos atrás ou mais, e o pessoal falava assim, não, essa otimização aí para o pessoal da Europa, Estados Unidos, acho que é um ganho ótimo, né? Mas para a gente já está muito além disso na unha, né? Fazendo na unha. Então, o brasileiro, ele é ainda diferente nesse sentido de entrar com tecnologias diferentes. A gente, quando tem alguma função nova no software propriamente dito,
você percebe que o pessoal do Brasil adota o software de maneira mais rápida, né? Não é difícil você uma função nova, uma função recém-desenvolvida pela Europa na Suíça está utilizada no Brasil de uma maneira mais, completa do que em qualquer outro lugar, né? E aí isso vai acabando expandindo. Então, só um comentário sobre, apesar das fábricas menores e tal, ainda tem esse tipo de comportamento que é inigualável, eu acho, né? Sobre o que você me perguntou antes, de novo, a tecnologia, o que está acontecendo agora na minha visão, pelo menos na minha área específica, né, é exatamente a junção da tecnologia de simulação no computador com o chão de fábrica, né? Porque antes o que acontecia? Eu simulava a peça no computador, até um resultado ótimo que eu podia encontrar, passava esse projeto para o pessoal usinar e isso ia para o chão de fábrica e beleza, final, acabou, meu trabalho está feito. A ideia é você simular no computador, simular também uma previsibilidade de problemas que podem acontecer na produção. Então, assim, na produção, a sua máquina, a sua prensa não é perfeita, o seu material não é perfeito, ele tem uma variação, variação de lubrificante, variação de temperatura. Então, eu consigo, além de simular uma situação ideal, eu simulo situações de variação e monto com isso um cenário para a prensa ser corrigida, que é mais ou menos o 5.0, que vai acontecer um problema, tem um material que vai entrar na prensa com uma espessura diferente do que foi projetado. Isso vai causar um problema, certo? Na estampagem. Só que eu já simulei isso, que a peça que foi desenvolvida no computador com a variação, se você pega um material que está entrando na prensa com problema, então um material que varia muito alguma coisa, eu já previ isso no software, essa variação, e eu posso avisar a prensa para ela mudar o setup dela online em tempo real. Então eu posso, a prensa vê o material entrando, ele vê que é um material que está um pouco diferente, ela a carga de força, por exemplo, e aquela peça que sairia com problema, ela sai boa, porque isso já foi previsto e já é corrigido online. Então é isso que está acontecendo agora, que eu brinquei no começo, né, que nunca está bom. Você tem a ruga, depois o rompimento, depois o spring back, depois a cordada superficial, agora tem que conectar com o chão de fábrica em tempo real, e daqui a pouco você vai me perguntar da inteligência artificial e assim vai, né? E agora que já falou sobre inteligência artificial, né? O que temos de novidade, né? Além dos dados, né? Além das parametrizações, além de ter uma assertividade bem melhor, o que tem na parte de estampagem, né? Dos softwares com a inteligência artificial? Você está sabendo alguma coisa, novidade aí? Cara, o que está acontecendo é o seguinte, o que a gente percebeu é que as empresas, as diferentes montadoras globais, começaram a correr atrás de inteligência artificial por conta própria, né? Então, foram atrás de empresas típicas que desenvolvem machine learning ou alguma solução de inteligência artificial e pediram para essas empresas aplicarem a solução dela para o problema que eles têm. Na minha área específica de estampagem, seria a mesma coisa que eu falar, olha, eu estou com um problema para desenvolver peça, eu preciso desenvolver minha peça um pouco mais rápido, meu produto, o que você pode fazer para mim? Aí essa empresa de inteligência artificial, que não tem a menor ideia, no geral, né, normalmente não entende de desenvolvimento de produto estampado. O cara entende normalmente de outras coisas,
mas ele não é um cara especialista em área de desenvolvimento de produto de chapa. E aí é muito difícil para o cara entender a necessidade do desenvolvedor de peça, independente do nível que você está de desenvolvimento do produto estampado, e adaptar o software dele para te ajudar, para ajudar a empresa. Então, a gente ouviu em várias empresas globalmente, isso eu estou te falando de Ásia, tipo Japão, Europa, aqui, mais ou menos o mesmo feedback. A gente está tentando fazer coisa, mas tá complicado, porque o pessoal não entende direito o que a gente quer. Aí a empresa que eu trabalho hoje, a Autoform, ela começou primeiro ela criou um departamento exclusivo de inteligência artificial, porque a visão qual que é? A gente vai desenvolver a solução de inteligência artificial voltada ao nosso problema, né? Ao problema de desenvolvimento de peça estampada, e a gente faz montagem também agora, né? Simulação de peças montadas. Então, o que está acontecendo? A gente, dentro da empresa, né? É claro que provavelmente a gente contratou gente do mercado de inteligência artificial e especialistas, trouxe esses caras para o nosso mundo, né? E agora eles estão customizando ou ajudando a desenvolver as soluções para alguma coisa. Por exemplo, o solver do software, a parte do software que faz o cálculo. Sim. Né? Tem como você fazer ele ficar ainda mais rápido usando inteligência artificial. Né? Então você consegue fazer algumas coisas por trás, algumas simplificações, Vai acelerar o processamento, né? Exato. Então, o que era considerado rápido, agora tá ultra rápido. Pode ser até mais rápido, né? Então, faço uma simulação em meia hora. Agora o cara quer simulação em 5 minutos, né? Ou menos, né? Ou até instantâneo, né? Eu mudo uma peça, eu mudo o design de uma peça, o cara está desenhando um produto, está desenhando um paralama. Ele quer saber, aquele paralama é factível ou não? Então, a inteligência artificial vai olhar com base no histórico de paralamas antigos e processos de estampagem antigos de paralamas, vai responder, esse paralama ele não vai sair desse canto aqui, não vai funcionar, vai criar uma ruga. Aí o cara que não entende absolutamente nada de estampagem, mas ele é um designer de produto, ele começa a agir e praticamente em tempo real consegue chegar a um paralama que é próximo do que ele queria, em termos de design, e que é factível de ser estampado. Né? Uma coisa que há um tempo atrás era completamente inviável. Né? Ele tinha que desenhar o produto, passar isso para o time de simulação, o cara ia simular, ia demorar, sei lá, uma semana, devolver para ele, aquele desenho que você fez não funciona. Aí ele, caramba, cara. Aí tem aquela briga, né? Que você deve ter visto isso na Stellantis. Demais. Direto. O cara de design fala, não, eu quero esse design saber, se vira, né? E aí, então, a inteligência artificial, ela vai entrar encurtando esses tempos, né? Eu creio também que é na parte de design generativo, né? Imaginamos, ele vai ter uma base de dados que você vai falar assim, eu tenho esse paralama aqui, aí eu tenho essa base de dados que já foram assim, tipo como histórico. Ele vai entender a base de dados histórico como lessons learned, né? Lições aprendidas e melhores best practices também. E vai desenvolver a peça conforme como você quer. Assim, eu sei que pode estar um pouco viajando. Uma vez eu estava conversando até com o pessoal da Siemens, que eles falaram o seguinte, não, imaginamos o software de CAD sendo escrito por generativo. Vou escrever lá. Necessita um paralama tal, para um DSUV, né? Um veículo DSUV, coloca os parâmetros e automaticamente, como um morph, ele vai gera um 3D de um componente. Aí ali você vai laminando, né? Podando, adaptando até chegar num componente. Isso aí seria um futuro que as grandes empresas de software, como Siemens, Dassault e entre outras aí, que
pensam como design generativo. Agora, nessa parte de estampagem que você falou também, vai acelerar muito essa parte de comunicação entre o design e o cara que faz o cálculo, para ver se é factível, né, o componente dentro do parâmetro que ele quer, dentro do processo que ele quer. Então, assim, vai ser uma corrida grande. Eu tive uma conversa bem parecida com o que você está falando outro dia com um cara de uma montadora aqui, que era até meio assustador, né? O próprio cara da montadora, que está na montadora, sei lá, 15 anos, ele falou mais ou menos isso que você falou. Ele falou, você imagina se daqui a um tempo, eu acho que só também está achando que, porque assim, inteligência artificial para a parte de design, de modelamento automático, é uma coisa muito complicada. Sim. Né? Geração de superfície, levando em conta um monte de coisa, de factibilidade. Muitos parâmetros. Então, não é uma coisa que vai sair amanhã, entendeu? É uma coisa, na minha opinião, de provavelmente 3 a 5 anos, pelo menos. Uma solução que eu brinquei agora, o cara está desenhando, fala, dá para fazer, não dá, muda, dá para fazer, não dá. Essa solução é uma solução para 2, 3 anos, né, no mínimo. Então, aí voltando à conversa que eu tive com um cara, que eu achei interessante, até meio maluca, era exatamente o que você falou. O cara falou, não, eu tenho na minha montadora, eu tenho as linhas as marcas, né? Marca A, B e C. Dentro daquela montadora monstruosa, você tem as várias linhas de carros, né? E cada linha de carro tem um estilo, né? Sei lá, um paralama meio típico sei lá, da Dodge, da GM, do Cadillac, não sei o quê. Então, você poderia pensar que num futuro, o cara que é um designer, sei lá, da Cadillac, por exemplo, ele vai desenhar, ele vai falar por linha de comando, né? Eu quero um paralama que tenha essa, sei lá como falar, né? Mas essa cara. Aí ele gera exatamente o que você falou, ele gera para você o paralama. Não gostei desse bico aqui, ele faz um pouco mais côncavo. E aí o cara dá um tapa e termina um design que aí você fala, tá, o cara é o designer ou ele é o cara que fala com o AI, né? É muito louco. Então, eu vi até uma animação mostrando um processo de desenvolvimento de uma bengala de motocicleta, a bengala e a balança traseira. O design generativo com inteligência artificial, né, mostrando ele se adaptando por regiões globais. Ele deu 10 tipos de componentes de bengala traseira de acordo com a região. Uma região da África, Brasil, e ele vai se adaptando à forma. Para quê? Para ser mais estruturado, menos estruturado, se adaptando à tropicalização do país. Então, assim, ele mostrou como é que ela foi calculando, ela gerou 12 componentes, né, de acordo com cada região do mundo, né, e entregou assim, ó, essa aqui é o meu estudo que eu entreguei para você para ser um produto global. Então, assim, tem uma animação, né, depois eu vou até ver se eu consigo ver, se eu passo para você também, para você entender, mostrando a modelagem em 3D, assim, fazendo e ela se adaptando com as regiões globais. Então, assim, pode ser que falar o seguinte, não, é muita doideira, muita loucura, mas não é. Assim, isso aí pode ser daqui 3, 4 anos, e aí que tá o negócio, né? Como é que vai ser a vida dos designers, projetistas, se vão precisar deles, porque dentro de grandes empresas como essas, né, tem grandes hubs de servidores, né, de computação, de máquinas virtuais. Então, assim, que consegue fazer esse processamento muito mais rápido. E uma pessoa pode desenvolver, se quiser, um veículo inteiro, mais as suas variantes, né? Um mercado argentino, chileno, africano, Oriente Médio, americano, você consegue fazer esse tipo de variações. Mas, assim, Arthur, falando sobre tecnologia e inteligência artificial, aqui poderíamos ficar aqui até 1 hora, né? 2 horas, 3 horas falando, porque é um mundo assim... Eu já tô lembrando de outras coisas, eu não vou nem falar, que não tem fim, né, cara? Mas assim, nós aqui caminhando aqui para o nosso momento final, assim, até de falar um pouco sobre
o futuro da indústria, né? Já falamos já sobre inteligência artificial, machine learning. O que vai ser das futuras profissões, igual a engenharia, né? Eu fiz engenharia mecânica, você também deve fazer engenharia mecânica também. Daqui 2, 3, 4, 5 anos, o que vai ser das novas profissões? O que você espera? Tanto mercado americano, mercado europeu e mercado brasileiro. Cara, é muito difícil prever, viu? Eu tenho filho de 13 anos e 15 anos. E sensação, eu estava conversando outro dia sobre isso, né? Qual que é a perspectiva? Tá começando a entrar em high school americana, aqui você já começa a dividir mais ou menos igual no Brasil para o lado que você quer ir. A indústria, principalmente automobilística, aqui globalmente está numa fase difícil, né? Tá virando, você vê que todas as montadoras estão meio que dando aquela parada e tentando se reinventar. Então, sei lá, se eu pudesse dar uma dica, não faça o que eu fiz, né? Mais ou menos assim. Mas é difícil prever, né? Porque tem evoluindo muito rápido. A gente ouve, o AI não vai substituir pessoas, o que vai acontecer é o cara que melhor usar a tecnologia vai ser o cara que vai ser o melhor engenheiro, é o cara que souber lidar com isso e juntar isso com outras coisas e tal. Mas é muito complicado, pelo menos na nossa área de engenharia, eu acho que vai mudar demais, né? Nessa área de projeto, você tem provavelmente departamentos de simulação, de projeto, de design que vão, sei lá, o que vai acontecer. Difícil de prever, mas eu já vi que na minha área específica, eu acho que a gente acha que vai diminuir algumas coisas, então, por exemplo, a energia que é gasta de simulação, de tempo de cálculo num tipo de simulação vai cair a coisa muito baixa por causa do AI e de isso tudo que a gente falou, mas talvez outras coisas que hoje nem são calculadas ou nem são exploradas, porque é muito complicado de fazer, vão começar a ser desenvolvidas outras áreas, né? Eu vi outro dia um cara, lembrando do que você contou, daquele caso que você contou agora, eu vi um vídeo, o cara pega um desenho de um carro numa folha sulfite, desenho em 3D, mas numa folha que o cara fez na mão, o cara tirou uma foto, aquela foto, o software passou a foto para 3D, colocou uma ou outra dimensão para dar uma noção de tamanho, e o software rodou uma análise de CFD, de aerodinâmica do carro que ele estava desenhado na folha de papel. Que isso, Alan? Fez uma análise de arrasto. Que isso? É um negócio completamente absurdo, né? De você pensar que isso era remotamente possível. Sim. Então, aí você pensa, você me perguntar, e o cara que é especialista em aerodinâmica, né? Aquele time, que é uma das coisas mais importantes na automobilística, envolve toda a parte de consumo do carro e tal. Sei lá. Difícil prever. Eu ia até te perguntar, falar assim, uma dica para jovens engenheiros e profissionais da indústria, né? Você até respondeu, né? Não sei. Puta, não sei, é difícil, cara. Bem difícil de dar uma dica. Não tô conseguindo dar dica nem para meus filhos, imagina para os jovens. E o que te motiva hoje, assim, 2 décadas, né, na área, né? Na parte de... Como você é um diretor da Autoforma aí da América... Eu falo NAFTA, né? Porque pega México e Estados Unidos e Canadá. O que te motiva hoje? Tá no mesmo trabalho, na mesma função? Na verdade, o que mudou recente para mim, que eu acho que me deu uma motivada boa, foi na Autoform o pessoal tá gastando uma parte grande do
do desenvolvimento, do time de desenvolvimento nessa parte nova de simular montagem de carros. Então, não só a gente está preocupado com o item, com uma porta, só a casca da porta, né? A porta externa, o capô, ou os reforços e tal, mas montando isso, se eu pegar uma porta externa, uma porta interna com os reforços, montar, fizer o rebordeamento e tal, como é que vai ficar a minha porta? Vai dar defeito? Não vai? Colocar a porta no carro, com o peso da porta, ela vai ficar ok? Não vai ficar com gap em relação a... Então, esse tipo de simulação mais avançada em relação do que eu fazia com a chapa, a gente chama de single parts, de uma peça só. Sim. E a parte que não tem como fugir, que é o departamento de AI da empresa ligado a tudo isso, que é uma coisa incrível que está acontecendo, a gente está vendo Há uma sinergia, né? acontecer. Cara, é uma coisa assim dependendo da época da semana que eu vou visitar uma empresa, que tá todo mundo vindo perguntar pra gente sobre AI, né? O que a Autoform está fazendo em AI? Dependendo da semana que eu vou visitar, eu falo com o pessoal da Europa, eu pego algum slide diferente que eu olho e falo, caramba, aquele slide que eu expliquei há 3 semanas atrás já não está muito mais válido, tem uma coisa mais interessante ainda, peraí. É um negócio que evolui muito rápido, né? Então, essa que é a motivação hoje, é você ver essa transformação, um pouco de medo, né? Mas eu estava brincando outro dia, acho que quando terminar, que começar a ficar completamente diferente, aí eu vou parar de trabalhar na área e fico só olhando, né? Então, mas acho que é isso que motiva hoje. E aqui na área que eu tô, né, eu tô em Michigan, é muito interessante porque as montadoras, pelo menos as montadoras estão aqui, fora Tesla, que está mais ou menos, não um pouco fora desse centro, e o tanto de gente diferente que tem aqui, né? Que aqui, meio que os Estados Unidos, ele não tem uma abundância de engenheiro, né? Pelo contrário, ele precisa de muita gente externa, tem muito brasileiro aqui, muito indiano, muito chinês. Então, você acaba que entra num bolo de gente, de trabalho que é muito interessante, é uma mistura. Você não sabe, o mais difícil de se ouvir aqui nesse ambiente é aquele inglês perfeito, né? Isso. Você só ouve aquele inglês mais ou menos. Quando alguém fala direito, você fala, como é que eu não entendi o que você está falando? Eu não entendo o inglês perfeito. Sempre com algum sotaque de um país diferente, né? Ah, É perfeito. porque o cara dos países, a gente tem um vocabulário menor, né? Sim. Provavelmente que o nativo. Então é mais fácil de entender. Arthur, queria agradecer por ter aceito o convite, né? Pelo nosso podcast. Creio que foi muito rico, né, de informações, de entender mercados diferentes, como o mercado brasileiro, mercado americano. Você fez um overview da sua vida profissional, deu também suas opiniões, né, sobre novas tecnologias, falou um pouco de inovações, inteligências artificiais, e queria agradecer muito. E você que é o nosso ouvinte, né, Eu que agradeço. e que segue nossas redes sociais, pode seguir lá o Arthur lá no LinkedIn, né? E também a Autoform também, que é a empresa dele. E agora eu deixo com você para fazer as considerações finais e agradecimento também. Eu que agradeço, Thiago, pelo convite. Um prazer conversar com você. E a gente é amigo, então fica mais fácil ainda. É difícil a gente dar uma visão geral das coisas, né? A gente tenta dar uma resumida, então fiquei pensando antes da gente conversar qual que era o foco, como explicar uma coisa ou outra, então mas no final acaba que sai uma coisa mais automática. Então espero que tenha sido claro, não muito difícil de entender, a parte técnica acho que não falei nada muito complicado. Eu falo de uma maneira muito transparente, né? Então não consigo
fazer muita média e contar história. Você me perguntou qual que era a dica, eu não sei a dica, eu não sei nem para os meus filhos, então procurei ser o mais transparente possível. Estou à sua disposição, se quiserem conversar novamente, para quem quiser mais informação também. Lógico que nós vamos ter um segundo tempo para conversar de novo, uma segunda data. Agradeço demais, viu, Arthur? Então, imagina, eu que agradeço. Agradecimento aqui ao nosso podcast. Fica com Deus. Obrigado.